Boa noite a todos. O nosso tema de hoje é o joio e o trigo. Uma parábola bastante conhecida, lindíssima, que aparece em Mateus no capítulo 13, entre os versículos 24 e 30. Nessa história, Jesus compara o reino dos céus a um agricultor que semeia trigo em seu campo. Enquanto seus servos dormiam, ou seja, em um momento de invigilância, veio um inimigo e jogou ali sementes de joio. Lembrando que joio é uma erva daninha. Quando os servos perceberam a existência do joio, primeiro questionaram o seu mestre, como se tentassem jogar nele a culpa pelo acontecimento. Logo em seguida, esses mesmos servos se ofereceram para arrancar o joio do campo. Foi quando aquele fazendeiro muito sabiamente disse que não. Ele disse que o joio deveria crescer entre o trigo e que no momento da ceifa ambos seriam colhidos. O trigo seria levado para o celeiro, como era de costume, e o joio, também colhido, deveria ser amarrado em feixes para ser queimado. Essa passagem riquíssima tem em cada uma das suas linhas uma grande possibilidade de reflexão. Desde a ação do inimigo que age no momento da invigilância, passando pelo joio que representa o mal e encontra solo fértil para germinar. Também seria interessante refletirmos sobre os servos que questionam o seu senhor, tentando jogar nele a culpa pelo ocorrido. Só que hoje aqui nós vamos refletir sobre a instrução de deixar o joio crescer, o que pode nos parecer estranho sem uma análise cuidadosa. Nessa parábola, o joio claro simboliza o mal, enquanto o trigo simboliza o bem. Ambos são plantas quase idênticas até o momento da frutificação. Por isso, o cuidado em não arrancar o joio ainda jovem, porque o trigo poderia ser também arrancado por engano, já que eles eram praticamente idênticos. Na fase adulta, porém, quando é chegada a hora da frutificação, o trigo, até então verde, passa a ter uma aparência dourada e se converte em alimento. Enquanto o joio, que nada produz, mantém sua condição de erva daninha, preservando as mesmas características. Antes disso, então, o trigo e o joio são praticamente iguais. Podemos dizer, portanto, que as aparências enganam. E assim como ocorre com essas duas plantas, nós, espíritos encarnados, também só podemos ser diferenciados pelos nossos frutos. Com essa mensagem de preservar o joio, Jesus está nos indicando que Deus é paciente conosco e com nossos erros. São os nossos frutos que Ele quer ver. Deus não nos cobra simplesmente que arranquemos os nossos males, mas que os aceitemos, que os entendamos e os trabalhemos para transformá-los ao longo da nossa caminhada. Nossos males, nossa invigilância, nossos erros precisam ser transformados em ferramentas de aprendizagem em nosso processo evolutivo. É claro que nós não podemos negligenciar o milagre do hoje, mas precisamos aceitar que estamos em construção. E ao longo desse processo, desse trabalho de edificação moral, de reforma íntima, mais do que sair arrancando nossos males, muitos dos quais ainda não somos capazes de eliminar, precisamos aprender com os erros, aprender com as dores e com as nossas limitações, na tentativa de transformar o joio em trigo. Nessa passagem, obviamente, em nenhum momento é dito que o mal deve ser cultivado, que o mal deve ser cuidado.
Na história, o joio já está predestinado a ser queimado, mas queimado com uma finalidade útil, edificante, para ter a chance de ser ferramenta de progresso. Em nossa visão limitada, poderíamos até pensar que o mal ali presente poderia corromper o bem, enquanto na verdade o Cristo veio nos mostrar que é o bem que deve transformar o mal. Na parábola, o joio que representa o mal teve a oportunidade de crescer entre o trigo, que representa o bem, como se esse joio estivesse tendo uma oportunidade de aprender e de se modificar, tornando-se útil. Vejam que a instrução do Senhor, do fazendeiro, é deixar o joio crescer junto ao trigo, para depois ser também colhido, amarrado em feixes para uma queima futura. E podemos deduzir, por essa instrução de amarrar o joio em feixes, que ele seria guardado, armazenado para ser queimado depois de seco. Porque caso contrário, seria muito mais fácil e muito mais inteligente simplesmente queimá-lo no próprio campo, após a retirada do trigo. Consideremos que se houve o cuidado de colher também o joio e de amarrá-lo em feixes, é porque ele seria guardado. A queima a qual ele estava destinado não era apenas para se livrar dele, mas para aproveitá-lo. E essa ideia é grandiosa, porque vejam só, na região onde Jesus viveu e pregou, por sua condição entre o clima semiárido e desértico, existia uma pequena disponibilidade de árvores. E diante dessa escassez de árvores, o uso da madeira era muito racionalizado. As árvores eram cultivadas para a produção de alimento ou sua madeira usada na carpintaria ou na construção de casas. A madeira tinha uma finalidade mais nobre. Aquele povo, diante dessa escassez de madeira, não podia se dar ao luxo de simplesmente queimá-la como lenha. Assim, para cozinhar os alimentos, se fazia fogo com tudo que pudesse ser queimado, sobretudo com capim seco, onde se destacava, vejam só, o joio, uma erva daninha, herbácea, abundante e muito fibrosa, que uma vez seca, possui um alto poder de queima. Vejam que ensinamento lindo! O objetivo daquele campo agrícola era produzir trigo, que é a matéria-prima do pão, a base da alimentação daquele povo. Mas para se fazer o pão, o trigo não bastava. Era necessário algo que, ao ser queimado, liberasse calor para assá-lo. Jesus nos mostra que aquele joio, que se fosse simplesmente arrancado, representaria apenas um problema demandando gasto de tempo e de trabalho, deveria, na verdade, ser deixado crescer, ser colhido e usado como combustível para assar o pão que o trigo estava destinado a ser. O joio sendo queimado para a produção do pão, complementando assim a finalidade do trigo. Essa é a mensagem: transformar o mal em bem, pelo uso de nossa fé, coragem, paciência, resignação. Deus nos convida ao trabalho cristão e consciente, trabalho maduro de servos vigilantes e fiéis. Que possamos então transformar o nosso mal em bem,
em dádiva, que possamos aprender com os erros, aceitar a dor, aceitar aquele joio que, se nasceu, é porque encontrou solo fértil em nossos corações. Aquele joio é nosso. Precisa ser entendido, trabalhado e modificado. Que trabalhemos para sermos trigo nos campos do Criador. Ou que, uma vez joio, que nos é uma condição transitória, possamos ao menos sermos úteis, combustíveis na produção do pão da vida. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.